Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa manhã de sábado, bem cedinho, para trazer uma opinião sobre o Vasco. Estamos aqui em nome da Micromarket. O Vasco joga amanhã contra o Fluminense, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca que o Vasco não vence o Fluminense desde 2019, mas recentemente tem tido mais sucesso. Nos últimos jogos, perdeu o último para o Fluminense, no jogo em que venceu nos pênaltis, mas perdeu por 1-0 o gol do Paulo Henrique. No primeiro jogo venceu o Fluminense por 2-1. No Campeonato Brasileiro venceu o Fluminense por 2-0 e perdeu por 2-1. Tem sido um clássico muito equilibrado. Tem sido um clássico em que oscilam muito as equipes. Mas o panorama é muito parecido com aquilo que aconteceu no final do ano na Copa do Brasil. O Fluminense vinha bem, o Zubeldia fazia um bom trabalho, invicto, jogando no Maracanã, só tinha perdido para o Vasco. E o Vasco mal. E o Vasco veio e fez 2 ótimas partidas, inclusive no segundo jogo em que o Fluminense venceu, o Fábio foi o principal jogador. Mas há uma expectativa muito grande para esse jogo, que é um jogo que não decide, claro, dependendo do resultado pode até decidir, mas o Vasco vai ser uma grande incógnita para essa partida. Acontece agora de manhã um treino, a definição do time, dificilmente o Thiago Mendes vai jogar, não se sabe se o Diniz vai colocar um volante substituindo ou se vai colocar 3 zagueiros, como vai ser a montagem do time do Vasco. Aliás, essa para mim é a grande curiosidade, saber como é que Fernando Diniz vai lidar depois da perda dessa semana do seu capitão, Felipe Coutinho, que resolveu há uma semana atrás não querer mais ficar no Vasco. Exatamente há 7 dias, jogando contra o Volta Redonda em São Januário, foi substituído no intervalo, muito apupado, muito xingado. O time veio para o segundo tempo e acabou empatando, não conseguiu vencer, é verdade, mas Felipe Coutinho pediu terça-feira a rescisão, a notícia que eu dei aqui no canal Atenção Vascaínos. Então há uma expectativa grande de entender como o Fernando Diniz vai montar esse time. Porque você perde um jogador de criatividade, de talento, é claro, que impõe respeito ao adversário, mas que ultimamente tem sido um jogador muito oscilante. Fez um bom jogo contra o Botafogo, inclusive fez um gol, e fez uma partida medíocre contra o Volta Redonda. Quer dizer, o Felipe Coutinho vinha muito de altos e baixos. Já o Rojas, provável substituto, não. Chegou com muita personalidade, mostrando talento, mostrando qualidade, querendo o jogo, carimbando todas as bolas, como tem que ser um bom meio armador. E se receber a oportunidade, eu acho que será o justo e será o normal que o Fernando Diniz tem que fazer, sem inventar. Que o Fernando Diniz não crie fórmulas mirabolantes diante do óbvio ululante.
Eu até falei isso ontem à noite no Sextou. Eu até faria uma alteração tática no time para recuperar o futebol do Nuno Moreira, que sempre jogou bem pelo lado esquerdo, inclusive contra o Fluminense, no 2-0 do segundo turno. É ele que faz um gol jogando ali pelo lado esquerdo. Eu faria uma inversão de trazer o Andrés Gomes para o lado direito, onde ele tem costume de jogar e joga muito bem. Pode até eventualmente trocar com o Nuno, mas eu faria isso para dar uma vida ao Nuno Moreira, que chegou bem jogando pela esquerda, e ao próprio Lucas Piton, que se jogar vai ter a profundidade, vai ter a jogada de fundo que é tão boa, tão característica dele. E o Vasco, apesar de não ter um centroavante alto, mas como o Brenner, mas tem o Spinelli que pode entrar, é um jogador de muita capacidade. O Vasco fica muito limitado apenas pelo Andrés Gomes jogando pelo lado esquerdo, tendo a profundidade, bloqueia o Piton, e o Puma não é um jogador de tanta profundidade. Eu gostaria muito de ver o Paulo Henrique jogando, porque você tem aí uma força muito grande. O Fluminense tem o Kevin Serna pela esquerda, que é um jogador perigoso, que o Fluminense ataca e usa muito, e o Paulo Henrique é um bom marcador, seria uma boa opção. Enfim, como eu disse, eu estou muito curioso para ver que Vasco é esse que vai entrar em campo, como é que esse time psicologicamente vai estar depois de perder o seu capitão, Felipe Coutinho. Como é que o Vasco vai se comportar no aspecto anímico e no aspecto tático? Não acredito, sinceramente, que o Fernando Diniz faça mudanças radicais, vai manter uma estrutura que ele vem trazendo, talvez a entrada de um meia no lugar do Coutinho, que era um meia, e a entrada de um volante no lugar de um volante. Se ele vier com 3 zagueiros, talvez o Saldívia jogando um pouquinho mais avançado, que é um jogador que já jogou de volante, poderia ser uma opção. Mas acho que é uma mudança muito radical, porque se o Hugo Moura puder jogar, seria o melhor. Trocar o 6 pelo meia dúzia, fazer o simples diante de uma situação muito complicada. O Vasco tem esse desafio, o Vasco tem, aliás, um desafio já cedo, em fevereiro, porque em 3 meses perdeu aí 58 gols, foram 47 de Ryan e Verratti, e perdeu 11 de Felipe Coutinho. É uma média muito alta, mais de 60% dos gols que o Vasco construiu em 25 saíram em menos de 3 meses. Precisa recuperar isso, precisa fazer uma atuação digna. Eu disse que eu estou curioso para ver esse jogo, porque acredito até que o time possa jogar bem. E é claro, vai se depositar muito se o time jogar bem, conseguir uma vitória, em função da ausência do Felipe Coutinho. Vai se dar razão a essa situação que eu não concordo. Não acho que o Felipe Coutinho, muito pelo contrário, tenha sido um fator atrapalhador. Talvez ele não ajudasse mais, mas atrapalhar jamais. É um jogador que sabe jogar futebol, é um jogador de muita qualidade, é um jogador muito perigoso. Mas é claro, talvez aí pelo desgaste, talvez pela questão física, como disse, a questão mental. Ele que ontem foi devidamente desligado do Vasco em função do acordo que aconteceu. É um jogador que não faz parte mais dos planos, mas o Vasco precisa se reinventar. A direção não está muito disposta a contratar um jogador para a posição. Será que o Diniz pode mudar a parte tática do time para adaptar uma equipe sem meias? Tem lá o Rojas, tem o Nuno, eu acho que podem fazer esse papel, mas de qualquer maneira um grande desafio para o Vasco. Se reinventar na questão tática, na questão anímica e na questão ofensiva. E algo que me chama muito atenção e que me preocupa muito. O Vasco perde em 3 meses 2 referências como capitão. Verratti e Coutinho eram, na sequência, os capitães do Vasco. O Vasco precisa de liderança. E se o Thiago Mendes não jogar, acho que o Vasco tem um time muito calado, muito quieto, muito jovem dentro de campo, que vai demonstrar saúde, vai demonstrar decisão, vontade de correr, porém esse detalhezinho aí da pressão na arbitragem, da não intimidação a alguns jogadores, eu acho que isso precisa, de vez em quando você precisa ter um jogador experiente assim. Acho que a direção precisa pensar nesse perfil de jogador, um jogador acostumado a vitórias, um jogador que venha com um pensamento positivo e, acima de tudo, um jogador que tenha esse perfil de comando. Acho que o Jair, que está machucado, seria uma boa opção, mas está machucado, não tem condição, só realmente depois da Copa do Mundo, e o Vasco precisa contratar um jogador para essa posição específica. Acho que o que falta hoje ao Vasco é um capitão, um jogador de posição de respeito, um jogador de
de respeito do adversário, um jogador de respeito do grupo e principalmente um jogador que represente o Vasco dentro de campo. Quem é? Não sei. Eu sei que o Vasco tem até o dia 3 de março para buscar esse perfil de jogador, porque senão vai ficar com uma equipe muito desprotegida mentalmente, muito desprotegida em termos institucionais dentro de campo. A gente precisa de gente que nos represente mais dentro de campo. Acho que tecnicamente é um ótimo time, um time que tem Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma, Cuesta ou Saldívia, Robert Renan e Piton ou Puma, Hugo Moura ou Thiago Mendes ou Saldívia no meio de campo, Barros e Rojas, Nuno, Brenner e Andrés Gomes. É um ótimo time, ainda tendo aí a opção do Marino Inestrosa, do Spinelli. Acho que o Vasco montou um bom elenco, montou uma equipe com bons jogadores e por isso a gente pode ter uma esperança. A minha preocupação é só o mental. Se o time tiver tranquilo, superado a possibilidade de não jogar ao lado de um jogador que é ídolo para muita gente, de uma referência, se isso for motivo de satisfação, de motivação do atleta, aí sim talvez o Vasco possa complicar o jogo com o Fluminense, que vem babando, né? O Fluminense, depois dessa do Coutinho, tá ainda mais animado, tá ainda mais feliz, mas nos últimos jogos tem sido assim. O Fluminense vem sempre babando e no final das contas o Vasco é que come o biscoito. Tá bom? Daqui a pouco tem o Faísca, tá com o Jean Faísca e logo mais tem o Arquibancada do AV. Grande abraço, tchau. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!